Pessoal, finalmente voltamos depois de muito tempo parado com o canal. Agora eu tô com todos os meus equipamentos aqui bem melhores, sabe? Tipo, a câmera melhor, o microfone melhor. E, bom, só falta decorar o local, mas enfim, isso é ajustes pro futuro. Vamos lá. Hoje eu tô aqui pra trazer uma resenha desse quadrinho aqui, ó. O nome não vai aparecer porque tá espelhado aí, mas tá escrito: Não Era Você Que Eu Esperava. Que é um quadrinho do Fabien Tumay. Fabien Tumay, ele é um francês, nascido em 1980, na França. Gente, vai perdoando que eu tô meio com a voz meio fanha, nasalada, porque o nariz tá meio entupido. Aí vai... Enfim, o Fabien Tumay, ele é um cara nascido em Orleans, na França. Ele é formado em engenharia civil e ele passou a viver muito nos trópicos, aqui nos trópicos, região tropical, aqui embaixo do hemisfério sul, por muito tempo, nas regiões de... Ai, meu Deus do céu, não vou lembrar o nome, mas enfim, ele passou por Colômbia, eu acho que Guiana, alguma dessas regiões ali perto do México e no Brasil, na qual ele viveu por muito tempo. É casado com a Patrícia, que é a esposa dele atual, né, no caso, que ele conheceu no Brasil, ela é brasileira, né, e eles têm um casal não, eles têm duas meninas, filhas, uma que eu esqueci o nome da mais velha, e a outra que chama Júlia, que é, digamos assim, a protagonista dessa história aqui. Não é você que esperava, é uma história praticamente autobiográfica do Fabien Tumay. Ele vai narrar uns acontecimentos dele desde a época de infância, mais ou menos. Isso bem rapidinho, tá? Porque o quadrinho ele vai ter uns cerca de 250 páginas, tá? Ele tem papel capa cartão. E o papel interno eu acho que é o offset, né? Que ele é um papel mais branco, parecendo sulfite, sabe? E as cores ficam um pouco mais vibrantes nesse tipo de papel. A gramatura dele é alta. E aí, logo no começo, ele vai dar uma retrospectiva meio básica da infância dele para contextualizar sobre o que ele quer nortear no assunto desse quadrinho. E aí, qual que é a questão? A filha dele mais nova, chamada Júlia, ela tem trissomia 21. Né, que é um nome também dado para quem é portador da síndrome de Down. E para ficar mais de acordo com o assunto do quadrinho, porque eles falam de trissomia quase todo o quadrinho. Então, essa questão eu vou falar trissomia 21, ou portador de trissomia, ou pessoa trissômica, etc. Aí vocês já estejam avisados. Enfim, o quadrinho vai se tratar da relação de descoberta do Fabien, quando a esposa dele está grávida da segunda filha, no caso da Júlia, e o medo dele que perpassa desde a infância, que você vai ver, vocês vão ver aqui no começo do quadrinho. Já vou mostrar as páginas pra você, tá? Pra vocês. No começo do quadrinho, ele mostra um contato que ele teve com a criança trissômica em um momento saindo da escola. Dele, o Fabiano, saindo da escola. E o tempo todo é mostrado como ele tem medo dessa condição, como ele rejeita, como ele tem preconceito, como ele não queria que essa segunda filha dele tivesse essa condição, então ele ficou o tempo todo paranoico. Sobre se os médicos estão fazendo os exames certos, eles estão sabendo identificar, e o tempo todo mundo tá falando pra ele, tá tudo bem, tá tudo certo, e pipipi, popopó. Até que ele sai do Brasil, se muda pra França pra continuar os exames, ele gostaria de trabalhar lá um tempo, ele ficou lá, e enfim, tem toda uma questão dele também com o serviço, né? Ele nunca trabalha exatamente com o que ele quer. Né? Então, assim, ele pega o trabalho que dá, porque o que importa pra ele é o local onde que ele vai residir. Então, assim, ele trabalha de acordo com o que é melhor para a localização que ele se encontra. Então ele se mudou muito, né? Tanto é que ele saiu do Brasil, foi pra França e lá, e por lá ficou provavelmente, eu acho que até agora, nesse papo. Enfim, e aí o quadrinho trata da descoberta dele nesse processo de entendimento da filha dele, que tem trissomia 21. Né? Como que ele vai se redescobrir nessas condições, como que ele vai exercer seu papel de pai, porque uma coisa que eu achei muito bacana no quadrinho é que ele não poupa os detalhes sobre a maneira com que ele pensava da filha dele. Ou seja, há passagens em que ele não reconhece a filha dele como filha, ele não reconhece a criança para além da trissomia, entendeu? Então, tipo assim, ele fica o tempo inteiro rejeitando, tentando fugir, chorando, isso como mostrado dentro do quadrinho, sabe? Como tem muita narração em off dele explicando o que está se passando. Isso ajuda a conduzir a gente pela narrativa, porque ela é um pouco, como que eu posso dizer, mais ágil, né? Porque ela vai
passando por tempos em tempos da fase da gravidez da mulher dele até o nascimento da filha, e ele vai pulando, então ela tem uma certa agilidade. E essa narração em off do próprio Fabian ajuda a nos contextualizar dentro da história. E aí, o que acontece? Quando eu digo que ele não poupa a gente de detalhe, é por causa que há muitos momentos, né, que nem esse, que eu falei que ele tá rejeitando a filha dele, que ele deseja que a filha dele não sobrevivesse, por conta que, quando ela nasceu, ela teve um problema na aorta, problema cardíaco lá, que precisava fazer uma cirurgia o quanto antes. Né? A cirurgia em si não era arriscada e tudo mais, óbvio, cirurgias dessa questão têm seus riscos, mas pelo que os médicos falavam no quadrinho, eles fizeram várias cirurgias dessas, todos sobreviveram, mas nessa situação o Fabiano chegou e pensou, eu gostaria que minha filha não sobrevivesse para poder eu não ter que lidar com a criança trissômica, ou seja, ele tinha uma rejeição muito grande. E essa rejeição ela vai sendo diluída no decorrer do quadrinho. Eu acho que ele é muito hábil em fornecer essas peças que funcionam tanto para o Fabiano em si humanizar a criança, como funciona também para a pessoa que está lendo entender essas questões, porque muitas informações são passadas. Óbvio que, tipo, como o ambiente de cuidado para a criança trissômica é feito na França, é muito diferente do que é feito aqui. Tanto é que, quando ele foi para a França fazer um check-up, alguma coisa assim de rotina, o médico lá falou, você não fez um exame X lá, que eu não vou lembrar o nome qualquer. E eles falaram, bom, não fizemos porque no Brasil não é necessário fazer esse tipo de exame e tal. Eu não sei até que ponto esse exame seria o suficiente para poder detectar, porque a trissomia não foi detectada até o nascimento da criança. Depois de alguns dias, mais ou menos, eles detectaram que a criança dele tinha trissomia 21. Eu acho muito interessante no quadrinho que eles vão meio que humanizando aos poucos a visão que o Fabiano tem das pessoas com trissomia 21. Então ele pede conselho de amigos, ele pede orientação profissional, e esses profissionais vão mostrando pra ele que não é o fim do mundo a trissomia. E, enfim, eu gosto muito do... Eu vou mostrar aqui um pouco o traço do quadrinho. Ele tem um traço bem simples, deixa eu abrir aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó. Ele tem o Fabinho, ele usa um traço muito simples que eu acho que ele combina muito com a narrativa que ele quer passar. Porque ele, apesar de ser um assunto sério e as questões da rejeição dele com a própria filha no começo ser muito pesada, ele constantemente está tentando trazer uma leveza para a história, a fim de que a gente fazer com que nós nos afeiçoamos à própria criança e a história de vida dele em si. Né? Obviamente no começo a gente detesta ele por ele falar e pensar tudo isso da filha dele, mas o Fabiano aos poucos ele vai aprendendo a amar, ele reconhece a filha, reconhece para além da trissomia, ele fica com raiva quando as pessoas olham torto para a criança, quando outras crianças ou outros adultos fazem piadas de mau gosto referente à condição da Júlia, que é a filhinha dele. E tudo isso é conduzido por a narrativa dele, que é muito ágil, um traço bem simples, mas bastante funcional para a narrativa dele. E como vocês puderam perceber, ou não sei se perceberam, mas ele tem cores que se diferenciam durante as fases que ele quer passar. Ou seja, cada mês da gravidez da mulher dele funciona como se fosse uma fase até o nascimento da Júlia. E nessas fases que vai mudando, ele muda as cores predominantes do quadrinho, ou seja, aqui você está vendo que está predominantemente nessa cor, aí vai mudar de fase, já muda de cor. Eu achei isso uma sacada muito legal, que tipo, às vezes as cores elas realçam um sentimento daquela situação em questão, ou às vezes é só para diferenciar mesmo, não tem muita coisa, mas eu acho que isso traz um frescor pra história e combina muito com o traço dele, que é mais simples, mas bastante funcional. E, enfim, esse aqui é um quadrinho que eu recomendo bastante, sabe? Pra quem nunca leu quadrinho, principalmente, eu acho que, tipo assim, você não precisa ter bagagem nenhuma de leitura de quadrinho ou qualquer coisa do tipo. É um quadrinho que você pode pegar e ler e emprestar pra alguém, doar pra alguém, presentear alguém com esse quadrinho. E eu acho que, tanto quanto pessoas que são pais de crianças ou enfim, que são portadores de trissomia, eu acho que mais ainda, todo mundo que almeja a paternidade ou maternidade deveria ler esse quadrinho. Principalmente pelo quê? Você pode ser que aconteça de ter que cuidar de uma criança trissômica, e esse quadrinho pode te desmistificar questões que talvez você possa ter dentro da sua cabeça, e te entender que é uma pessoa que precisa de cuidados e tudo mais. E esse quadrinho, ele tem, além de uma sensibilidade muito grande, que o Fabiano toma cuidado no decorrer da narrativa, ele funciona quase como um livro educativo,
né? Ele te ensina, digamos assim, que não é um fim do mundo e tal. Alguns pontos negativos que eu citei, eu acho que a anatomia de alguns certos personagens específicos caiu em um certo estereótipo que eu não gostei. E sabe aquela coisa de filme de Hollywood que trata cidades e países latinos com aquela cor laranjada? Então, a passagem dele no Brasil, ele usa justamente da cor alaranjada pra demonstrar que é um clima tropical mais quente, sabe? Não é uma coisa que talvez incomode alguns, mas me incomoda um pouco, porque é um estereótipo que eu acho que não é muito necessário de ser feito, sabe? Porque ele vai repetindo essas cores em outros cantos que, enfim. Mas é só perfumaria minha. No decorrer do quadrinho, tipo, você acaba que nem lembra dessas questões, porque ele te prende de uma maneira que faz com que você se envolva com os próprios personagens, né? Que, no caso, os personagens são eles mesmos, né? Com os nomes deles, inclusive. Bom, pessoal, por hoje é isso, tá? Eu não sei se isso aqui ficou muito grande, 11 minutos acho que tá bom, eu ainda vou cortar o vídeo, não sei como é que vai ficar na edição final, mas, ó, bem-vindos de volta. Tá, ainda tô meio sem jeito porque faz muito tempo que eu parei de gravar, mas a gente vai retomando aos poucos aqui e vai fazendo um conteúdo bacana, beleza? Ó, não deixa o like, tá? Muito importante deixar o like, espalhe pros seus amigos que talvez possam curtir esse tipo de conteúdo. Me segue lá no Instagram também. Vai estar o link tudo aqui na descrição, tá lá no Instagram eu faço resenha de alguns quadrinhos digitais, resenhas escritas. E posto algumas outras coisas relacionadas à nomenclatura de quadrinhos e outras curiosidades mais. Mas lá também é um espaço legal que às vezes você pode ser notificado por lá de maneira mais fácil do que aqui no YouTube. Entendeu? Me segue lá, vou deixar tudo aqui na descrição, deixa o like, se inscreve no canal e falou pessoal, até a próxima!